Uma coisa é o Chelsea na fase de grupos, outra coisa é o Chelsea na fase eliminatória, mas é legítimo que o torcedor tricolor, confiando em Renato Gaúcho... Essa não vai colar não, Juca Kfouri. Mas será um capeta? O Chelsea baixou a porrada no Flamengo, o Caicedo deu uma porrada com 8 segundos, com 30 outra pancada. Nicolas Jackson deu uma entrada criminosa no Ayrton Lucas e foi expulso. Aí vocês vão tentar dizer que o Chelsea jogou mole contra o Flamengo? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos ver tudo o que a imprensa falou, né? O Mauro César ali defendeu o Flamengo, isso porque o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea. E boa parte da imprensa acabou dizendo que o Chelsea da primeira fase foi um time, não estavam com tanta vontade. Agora sim os europeus nas fases eliminatórias estão botando pra jogar, estão indo pra cima. E o Chelsea, né, perdeu pro Flamengo na fase de grupos, aquele jogaço 2-1 pro Mengão de virada, aquele jogo maravilhoso, né? O Flamengo fez uma grande partida contra o Chelsea. E depois, agora nas fases eliminatórias, o Chelsea acabou eliminando o Palmeiras. Então o Mauro César acabou rebatendo ali não só o Juca Kfouri, né, mas também a boa parte da imprensa que acabou desmerecendo a vitória do Flamengo na primeira fase. Lembrando, né, que o jogo do Flamengo contra o Chelsea foi 3-1 na verdade, e não 2-1 como eu havia dito. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que eles falaram. Uma boa análise ali do Mauro César falando sobre a imprensa e como não valorizaram aquela vitória do Mengão, e agora estão dizendo que o Palmeiras jogou bastante e quase vence o Chelsea. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O link lá do All Sport estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Embora a gente precise fazer uma pequena distinção, que não é tão pequena, uma coisa é o Chelsea na fase de grupos, outra coisa é o Chelsea na fase eliminatória, mas é legítimo que o torcedor tricolor, confiando em Renato Gaúcho... Essa não vai colar não, Juca Kfouri. Mas será um capeta? O Chelsea baixou a porrada no Flamengo, o Caicedo deu uma porrada com 8 segundos, com 30 outra pancada. Nicolas Jackson deu uma entrada criminosa no Ayrton Lucas e foi expulso. Aí vocês vão tentar dizer que o Chelsea jogou mole contra o Flamengo? Não estou dizendo que jogou mole. Do mata-mata, o desafio fica maior. Contra o Palmeiras, não tinha Caicedo, não tinha Reece James. Tinha 2 desfalques de peso. O jogo com o Flamengo foi ali. O Flamengo ganhou. Então fica essa narrativa como se fosse fácil ganhar do Chelsea na fase de grupos. Eu até entendo e concordo que no mata-mata fica mais difícil. Mas não foi moleza. O Chelsea jogou duro contra o Flamengo, foi violento. Em nenhum momento eu disse que foi moleza. Essa narrativa comigo não vai colar. Não vai colar. Eu estou ouvindo vocês falando isso já há alguns dias. Meu Deus do céu. Mas é um direito que você tem de não colar com você, e eu mantenho. Claro, e eu mantenho a minha opinião. Os times europeus jogaram a fase de grupos numa rotação, estão jogando em outra rotação a fase eliminatória. O que não elimina o fato de que o Chelsea desceu a lenha no jogo contra o Flamengo. Eu, aliás, senti saudade de Carlos Alberto Torres, porque lembrei muito de Brasil e Inglaterra na Copa de 70, que o Lee deu uma entrada no Félix, e em seguida o Carlos Alberto colocou no seu devido lugar. Ninguém do Flamengo fez isso com os jogadores do Chelsea, que mereciam ter levado a tamancada em seguida. O torcedor do Fluminense tem todo o direito de sonhar com uma nova vitória de um clube brasileiro sobre o Chelsea, como conseguiu o Flamengo na fase de grupos. Todo o direito. E se passar, estará na final. Bem, se é contra o Real Madrid, meu Deus, é impossível ganhar do Real Madrid. Mas se é contra o PSG? Não, também é impossível. Como é impossível? O Botafogo ganhou. Ganhou na fase de grupo, embora o PSG tenha tentado ganhar o jogo. Mas é outro PSG que nós estamos vendo, principalmente porque Dembélé está de volta. E é impressionante. É impressionante o nível de eficácia que o Dembélé chegou no PSG, né? Porque eu acho o seguinte,
ele pode tomar por base isso que o Mauro falou, o torcedor do Fluminense Sim. pensa, um tipo de torcedor, né? Que tem que todo mundo pensa igual. Não, o Flamengo venceu, por que a gente não pode vencer? Né? O Botafogo venceu o PSG, por que a gente não pode vencer? Mas eu acho que mais do que isso, ou não é nada disso, pela cabeça de outros, é o desempenho do próprio Fluminense. Eu acho que esse outro torcedor, e o próprio time, e o próprio Renato, os próprios jogadores, começaram a acreditar no potencial deles. Potencial dele. Independente de fazer comparação com o Flamengo, com o Botafogo, com não sei mais quem e tal. Eles passaram a acreditar que o futebol que eles estão jogando é capaz de enfrentar. Chegaram até aí a semifinal e podem ir em frente. Não é? Eu estou achando que eles estão acreditando neles. Há um clima de vamos usar o braço, ninguém larga o braço de ninguém, não é? O Arias joga muito bem, o time bem armado pelo Renato, eles estão acreditando. E tem que acreditar mesmo, chegou na semifinal. É isso, time de guerreiro. Né? Tirone, Oi. eu acho o seguinte, se nós partimos do princípio que de todos os jogos contra os europeus, da fase de grupo, eles estavam jogando sem tanto interesse, então todas as discussões, elogios, que você inclusive fez aqui, não vale de nada. Elogios ao Fluminense contra o Borussia. O Borussia está na fase de grupos, não está muito afim. O Palmeiras quase ganhou do Porto. Não, o Porto não queria nada e tal. O Botafogo ganhou do PSG. O PSG estava com reservas, não vale. Então, todos os elogios que foram feitos aqui no poste de bola não valeram de nada. Porque o que vale só é o mata-mata. Existem diferentes comportamentos. No caso do Chelsea, esse time, em momento algum, jogou essa competição mole. Não jogou. Não jogou. Contra o Benfica não foi assim, contra o Flamengo não foi assim. E contra o Palmeiras também não foi assim. É um time jovem, é um time que tem algumas limitações, acho que até técnicas, algumas funções ali, algumas posições, por um investimento tão grande. É um time que oscila muito em função disso, que na Premier League foi mais competitivo nos grandes jogos do que nos jogos com pequenos. Tem vitória recente contra o Liverpool e tropeçava em times menores, mais fracos. É uma característica de um time ainda imaturo. E que jogou, por exemplo, contra o Palmeiras, tem 2 jogadores importantes. Isso foi muito pouco citado no meu entendimento, inclusive antes da partida. Então, assim, tem diferentes comportamentos aí, bem distintos, bem distintos. O Manchester City, na minha opinião, jogou pré-temporada o tempo todo. Eu fui a 2 jogos do City. Jogou pré-temporada. Jogos de placar bailarino, muito soltos, assim, muita pouca preocupação. Até o Guardiola na eliminação não parecia nem um pouco incomodado, parecia até aliviado. Mas ontem a gente viu o PSG e o Bayern não, o couro comendo, os caras querendo ganhar. Chegou num outro nível. O Bayern contra o Flamengo ligou o turbo. Antes estava meia bomba, realmente. O PSG contra o Botafogo colocou reserva, mas depois foi lançando os titulares e não conseguiu reagir. O mérito do Botafogo é muito grande por aquela vitória. Então acho que tem um contexto, não pode tratar isso como se fosse uma coisa matemática, entendeu? Eu acho que não é matemática. E o Fluminense tem sim condição de vencer, mas tem que enfrentar o Chelsea. Tem que parecer mais com o Flamengo, a moda tricolor, do que com o Palmeiras. Ou seja, tem que subir marcação, tem que incomodar em alguns momentos. Os 2 gols contra o Al-Hilal acontecem em momentos que o Fluminense está todo no campo de ataque, com muitos jogadores no campo de ataque, dificultando a saída. Aí o Cancelo pega uma bola que ia saindo para escanteio, mantém viva, ela vai no Martinelli, o Martinelli está solto e faz um belo gol. E no segundo, o Renan, lógico, se atrapalha todo porque está pressionado. E a bola fica para o Eco. Repare que as 2 bolas, o jogador finaliza livre. E é mérito do Fluminense, porque o time alternou os momentos em que ele ficou se defendendo, com menos posse de bola o tempo todo, em que ele subiu a marcação para causar incômodo para o adversário. E funcionou, a estratégia foi boa do Renato, está ótimo, e eu acho que o Fluminense de novo vai fazer, acho que ele vai fazer de novo isso. A bola vai ser do Chelsea, mas o Fluminense acredito que vai tentar pelo menos incomodar, fustigar o adversário. Não vai ficar esperando lá atrás, até que aconteça um milagre, como disse o Juca, coisa não, vai tentar causar incômodo ao seu adversário. Se fizer isso, acho que tiver um bom desempenho defensivo, uma grande jornada talvez do Fábio, o Fluminense tem a chance de avançar. Aí na final é outra história, aí é outro papo, é mais difícil, porque na outra chave os times são mais fortes do que o Chelsea. Como eu disse, o Chelsea é um time muito jovem ainda. Os outros times, mesmo na troca do Real Madrid, troca de técnico, o Real Madrid não entra para perder nunca. E continua com toda a base do time que foi campeão, né, na temporada anterior, ainda recebeu o Arnold agora, o menino lá está fazendo gol, quer dizer, a coisa está... não é fácil. E o PSG mostrou sua força, mais uma vez, contra o Bayern de Munique, né? Tinha até um jogador a menos quando fez o segundo gol e conseguiu uma vitória importante contra o Bayern, interessadíssimo, né? No jogo à vera mesmo. Esse foi um jogo à vera. Danilo, fala. Queria ler para você só a abertura do meu texto depois do jogo Palmeiras e Chelsea.
O desafio do Palmeiras não era pequeno. Desafiar sem 2 jogadores fundamentais, o Chelsea. O capitão paraguaio Gustavo Gomes e o lateral uruguaio Piquerez, suspensos, viriam a revanche do Mundial de 21 da arquibancada. Menos mal que o time inglês também tinha 2 desfalques importantes. O equatoriano Caicedo e o capitão inglês Reece James. Mikael, 24 anos, e Vanderlan, 22 anos, viveriam noite de teste de fogo. O brasileiro Andrei Santos, ex-Vasco, 21 anos, também tinha árdua missão no Chelsea. Quer dizer, no que me diz respeito, eu fiz questão de frisar as 2 ausências. A última delas, o Reece, no vestiário, porque o Caicedo estava suspenso. Sim. Né? Mas o capitão do time, no vestiário, não pôde jogar. Isso foi Aliás, devidamente que permitiu registrado. que o André Santos jogasse muito bem. Muito Um belo bem, jogador. muito bem, muito bem. Ele tinha jogado acho que 2 vezes como titular, porque ele foi emprestado, voltou e tal, mas como titular, iniciando o jogo, jogou muito pouco. Aliás, esse João Pedro... Deixa eu só ressaltar que eu não disse que o Juca não falou. Eu disse que eu vi Não, muito sim, pouco sim. da imprensa o Não. destaque a esse fato. Tá. Sim. Sim. Pouco citado. Eu não falei o Juca que foi o citou. Só para ficar claro, não estou aqui falando para o Juca, estou falando geral. E também o Palmeiras teve os desfalques que foram bem citados, e eu, inclusive, citei também. Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco dessa análise. O Mauro César ali defendendo o Flamengo, né? Falando também como a fase de grupo foi importante. Contra o Flamengo eu não vejo um Chelsea ali que deixou de jogar, pelo contrário, se a gente pega as declarações de jogadores do Chelsea ali no pós-jogo, né? Eles falaram que esperavam que o Flamengo fosse ser um grande adversário e realmente foi, sabe? Acho que eles ficaram surpresos ali com a força do Flamengo naquele grande jogo, naquele 3-1 ali de virada. E contra o Palmeiras, claro, acho que entraram um pouco mais atentos de olhar e pensar, peraí, os brasileiros não são tão fracos assim como a gente imaginava no começo. E claro, fase eliminatória, né? Um vacilo, você tá fora, mas isso de maneira alguma aí diminui a vitória do Flamengo e também a vitória dos outros brasileiros, como foi o Fluminense vencendo também, quase vencendo na verdade, o Borussia lá na fase de grupos e outros também que fizeram grandes atuações. O PSG ali perdendo o Botafogo, por exemplo, um grande jogo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!